Bom dia, meu nome é Patrick e eu vou falar sobre a importância do potássio para o Brasil e regiões tropicais. Nesta apresentação, vamos analisar a importância do potássio para a agricultura brasileira e para as regiões tropicais. Abordaremos o papel do nutriente nas plantas, os desafios dos solos tropicais, a relevância para as culturas agrícolas, a dependência externa do Brasil e as perspectivas futuras para reduzir essa vulnerabilidade. O potássio é indispensável para o metabolismo vegetal. Ele regula a abertura e o fechamento dos estômatos, que é um mecanismo essencial para controlar a transpiração e o uso da água, algo crítico em regiões tropicais sujeitas a períodos de seca. Além disso, ativa mais de 60 enzimas relacionadas à fotossíntese, síntese de proteínas e respiração celular. No transporte pelo floema, o potássio garante a mobilidade de açúcares das folhas para os órgãos de reserva, sendo determinante no enchimento de grãos e frutos. Em culturas como milho e soja, isso se reflete em maior produtividade e peso dos grãos. Já na cana-de-açúcar, o nutriente influencia diretamente o teor de sacarose. Outro ponto fundamental é o aumento da resistência das plantas a pragas e a doenças, já que o potássio ele fortalece os tecidos e melhora a resposta metabólica contra estresses bióticos e abióticos. Os solos tropicais, como os latossolos que predominam no cerrado, são altamente intemperizados. Isso significa que minerais primários como feldespato e mica, que poderiam liberar potássio, já foram quase que totalmente decompostos ao longo do tempo geológico. A consequência disso é uma baixa reserva natural de potássio disponível para as plantas. Além disso, as condições climáticas, especialmente a alta pluviosidade, favorecem a lixiviação do potássio, que se desloca facilmente no perfil do solo por estar na forma de cátion solúvel, que é o K+. Essa combinação de fatores explica por que a agricultura em regiões tropicais depende fortemente da adubação potássica para manter altas produtividades. As principais commodities agrícolas brasileiras são altamente exigentes em potássio. Na soja, o nutriente é essencial para o enchimento de grãos, impactando diretamente a produtividade final. No milho, além de contribuir para o peso dos grãos, o potássio reduz o risco de acamamento, conferindo maior estabilidade às plantas. No café, o potássio melhora a qualidade e a uniformidade dos grãos, fatores que influenciam no valor de mercado. Na cana-de-açúcar, está diretamente ligada ao acúmulo de sacarose, elemento central da cadeia sucroenergética. Já no algodão, garante melhor formação e qualidade da fibra. Ou seja, a competitividade do agronegócio brasileiro, ele depende diretamente da oferta adequada desse nutriente. E agora falando um pouco sobre
o contexto brasileiro. O Brasil, ele é hoje um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. No entanto, essa posição estratégica depende de um ponto frágil, pois cerca de 95% do potássio utilizado aqui ele é importado. Os principais fornecedores são Canadá, Rússia e Belarus. Essa dependência significa vulnerabilidade. Em um contexto assim, né, de guerra, de conflito, que em 2022, durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o risco de desabastecimento de potássio foi motivo de alerta, já que a Rússia e Belarus eles são responsáveis por grande parte do mercado mundial. Além disso, variações cambiais impactam diretamente o custo da adubação, encarecendo a produção agrícola e, consequentemente, afetando toda a cadeia do agronegócio. Ou seja, o potássio não é apenas um insumo agrícola, mas um fator estratégico para a economia nacional. Para reduzir a dependência externa, o Brasil tem investido em alternativas. Existem reservas importantes de potássio em Sergipe, no Amazonas e no Pará, mas ainda são pouco exploradas, né, devido a questões técnicas e ambientais. Outra linha de pesquisa é o uso de rochas potássicas moídas, como glauconita e verdete, que liberam nutrientes de forma gradual, adaptando-se ao sistema de produção sustentável. Além disso, né, novas tecnologias de fertilizantes de liberação controlada e o manejo integrado da fertilidade podem aumentar a eficiência do uso do potássio, reduzindo perdas por lixiviação. Esses esforços não são apenas agronômicos, pois eles representam também um passo em direção à soberania alimentar e à independência estratégica do país. Bem, em resumo, o potássio é muito mais do que um nutriente, né? Ele é um elemento estratégico para toda a cadeia produtiva agrícola brasileira. Ele garante não apenas a produtividade e a qualidade das principais culturas tropicais, como soja, milho, café, cana-de-açúcar, algodão, mas também aumenta a resistência das plantas a estresses ambientais e biológicos, contribuindo para sistemas agrícolas mais resilientes. O grande desafio é que nossos solos tropicais têm baixa disponibilidade natural de potássio e a elevada lixiviação exige adubação constante. Paralelamente, há quase total dependência de importações. Cerca de 95% do potássio utilizado vem de apenas alguns países. Isso nos coloca em uma posição vulnerável a crises geopolíticas e oscilações cambiais. Por isso, é urgente investir em exploração de reservas nacionais, desenvolvimentos de tecnologias de fertilizantes de liberação gradual, manejo integrado da fertilidade e práticas agrícolas mais eficientes, além do aspecto econômico e produtivo. O manejo estratégico do potássio tem implicações diretas na sustentabilidade e na soberania alimentar do Brasil. Concluindo, garantir o acesso e o uso eficiente do potássio significa fortalecer o agronegócio, proteger a produção nacional
e assegurar a segurança alimentar do país, tornando-o mais competitivo e menos dependentes de fatores externos. Olá a todos, meu nome é Lana e hoje, na minha parte do seminário, eu vou abordar a contribuição do potássio para a sustentabilidade da agricultura. Mas eu não vou falar apenas do nutriente em si, eu vou contar uma história sobre como a ciência e a inovação estão criando um caminho para uma agricultura mais sustentável e soberana para o Brasil, usando a gestão estratégica do potássio como nosso principal estudo de caso. O dilema da agricultura brasileira. Para começar, precisamos entender o grande paradoxo que o Brasil vive. Somos uma potência agrícola mundial, mas o nosso modelo de produção convencional nos tornou extremamente dependentes de insumos importados. E por que essa dependência existe? Ela não é por acaso. O Brasil possui poucas reservas de minérios de potássio, que sejam de alta solubilidade e economicamente viáveis. O modelo agrícola que adotamos, ele priorizou fertilizantes de ação rápida, e isso nos levou a buscar essas fontes no mercado externo. O resultado é esse dado alarmante, apontado por Santos e colaboradores em 2024. 85% de todos os fertilizantes que usamos em 2023 vieram de fora do país. Essa dependência, como o gráfico ilustra, nos deixa vulneráveis. As consequências são práticas. Primeiro, a vulnerabilidade econômica, já que os custos de produção ficam atrelados ao dólar. E segundo, a vulnerabilidade geopolítica, pois uma crise em um país fornecedor pode gerar uma crise de abastecimento aqui. E é diante desse cenário que a ciência busca respostas da natureza. E uma das mais promissoras são os remineralizadores de solo, ou simplesmente pó de rocha. O potássio, um nutriente da resiliência e da qualidade. E por que o potássio é um estudo de caso tão importante para a sustentabilidade? Então, nós chamamos ele assim de nutriente da resiliência. Por quê? Porque ele atua diretamente nos três pilares da sustentabilidade. O primeiro pilar é no pilar ambiental. Como aponta o IPE, ele aumenta a resistência da planta seca. Fisiologicamente, o potássio regula a abertura e o fechamento dos estômatos, que são os poros das folhas. Com o potássio suficiente, a planta sabe a hora de fechar esses poros para ela não perder água desnecessariamente, tornando-se mais tolerante à estiagem. Segundo ele, ele funciona como um imunizante natural. E o potássio é fundamental para sintetizar lignina e celulose, tornando a parede celular da planta mais espessa e dura. Isso cria uma barreira física que dificulta a entrada de fungos e o ataque de insetos. Esse gráfico, por exemplo, ele mostra que o uso adequado do potássio pode reduzir a incidência de doenças fúngicas em até 70%. Isso significa menos agrotóxicos na lavoura. E por fim, no pilar econômico e social, em que ele melhora a qualidade do que colhemos. Ele é o motor que transporta os açúcares produzidos nas folhas para os frutos e grãos, resultando em frutos maiores, mais doces e grãos mais pesados. Isso não só aumenta o lucro do produtor, mas também reduz o desperdício de alimentos e também diminui o uso de agrotóxicos. Ou seja, uma planta bem nutrida com potássio é, por natureza, mais sustentável. A resposta da natureza: remineralização de solo. Então, como podemos fornecer esses nutrientes de forma mais sustentável? A resposta está na remineralização. A estratégia é simples, ela é inspirada na própria natureza, que são
utilizar rochas nacionais moídas para reabastecer o solo de forma gradual. O termo técnico é remineralizadores, mas a ideia é literalmente desenvolver o pó de rocha, é devolver o pó de rocha ao solo. Isso ataca diretamente os problemas da sustentabilidade, reduzindo a contaminação de água, porque o nutriente ele vai ser liberado lentamente, e diminuir a dependência externa, usando um recurso que temos aqui no Brasil. A ciência comprova sustentabilidade com produtividade. Mas a grande questão que sempre surge é: ok, é sustentável, mas ele é produtivo? E a ciência brasileira já respondeu a essa pergunta. Um estudo conduzido por Moraes Neto e Martins em 2020 comparou por 6 anos o fertilizante tradicional importado, que é o cloreto de potássio, com a rocha nacional, que é o fonolito, no cultivo de eucalipto. E a conclusão, como podemos ver no gráfico, é impressionante. Ao final do experimento, não houve diferença estatística no crescimento das plantas entre os dois tratamentos. Esse teste foi realizado por 6 anos. Isso é uma prova científica robusta de que é possível sim adotar práticas sustentáveis sem abrir mão da produtividade, unindo o pilar ambiental e o econômico. A economia circular, do esgoto ao fertilizante. E a inovação, ela não para por aí. O futuro da sustentabilidade está na chamada economia circular, um conceito que rompe com o modelo de extrair, usar e descartar. O artigo de Costa e colaboradores, ele nos traz um exemplo brilhante disso. O lodo de esgoto, que é um grande problema ambiental para as cidades, é visto como matéria-prima. É através de um processo chamado pirólise, o lodo ele é transformado em biocarvão, um produto seguro e que melhora o solo. E como o fluxograma mostra, ao enriquecer esse biocarvão com pó de rocha que acabamos de ver, os pesquisadores criaram um fertilizante completo, seguro e totalmente sustentável. Estamos literalmente transformando um resíduo urbano em riqueza para o campo. Acelerando a nutrição com química orgânica. A pesquisa ela foi ainda mais longe. Para otimizar esse novo fertilizante, os cientistas testaram adicionar um composto orgânico, que é o ácido oxálico. O resultado foi fantástico. A adição do ácido aumentou a liberação de potássio em cerca de 4 vezes. E esse efeito se manteve por mais de 20 dias. Isso mostra que podemos usar a química orgânica como uma ferramenta para potencializar a eficiência desses novos fertilizantes, entregando o nutriente para a planta de forma mais rápida quando ela mais precisa. Por fim, as conclusões, um caminho viável para o futuro. Para concluir, o que essa jornada nos mostra? Primeiro, que a dependência de insumos externos é um freio real para a sustentabilidade do nosso agronegócio. Segundo, que a ciência brasileira já apresenta soluções como os remineralizadores, que são viáveis, produtivos e promovem a nossa soberania nacional. E terceiro, que o futuro da agricultura sustentável ela está na economia circular, criando soluções inteligentes que integram o campo e a cidade. Portanto, a mensagem final ela é muito clara. A sustentabilidade na agricultura não é um ideal distante. Ela é uma realidade técnica e economicamente viável para o Brasil. E é isso. Agradeço a atenção e vou deixar a próxima fala para a Natália. Eu sou a Natália Borges e irei falar sobre a metodologia utilizada e os resultados. Então, foram realizados 3 tratamentos.
testemunha, completo, e o nosso, que é sem potássio, havendo 3 repetições em cada. Foram utilizados potes de plásticos para 1 litro de solo, contendo 10 sementes. Esse pote foi realizado 3 furos embaixo, para que assim pudesse haver a drenagem da água, e também foi colocado esse papel toalha, como é possível ver na imagem, para que, principalmente nessa primeira irrigação, o solo não pudesse ser perdido por esses buraquinhos. O solo, então, foi coletado aqui na UFMT Cua mesmo, em Barra do Garça, da seguinte forma: foi retirada essa matéria orgânica que estava por cima, com auxílio de um enxadão, que mede mais ou menos esses 20 centímetros que a gente precisava de profundidade, foi coletado o solo, peneirado para que pudesse ser o mais homogêneo possível, e com o auxílio daqueles potinhos, foi colocado em um saco plástico, onde foi colocado, então, 0,660 gramas de calcário, deu uma misturada ali para que pudesse ficar um pouquinho mais homogêneo, e foi colocado então 50 mililitros de micronutriente completo e 50 mililitros de macronutrientes sem o potássio. Depois disso, a gente colocou um pouquinho de ar nesse saco, deu aquela sacudida para que pudesse ficar bem homogêneo mesmo, e despejou nesses potes que a gente já havia preparado lá atrás e colocou as 10 sementes de milho. Os tratamentos, então, tratando do teste, ele é sem calagem, sem adubação, ou seja, o solo como a gente coletou mesmo. Já o completo, a acalagem mais a solução de macronutriente mais a solução de micronutriente. Já o nosso, que é sem potássio, a acalagem, a solução de macronutriente sem o potássio e a solução de micronutriente. O experimento foi conduzido, então, em 21 dias, sendo do dia 25 de agosto ao dia 15 de setembro. Houve, então, emergência dessas plantas no segundo dia da semeadura, ou seja, no dia 28 já havia plantas aparecendo, e a irrigação ela foi realizada uma vez ao dia até o dia 8 de setembro, e a partir desse dia foi realizado 2 vezes ao dia, segundo a orientação do professor, porque a planta já estava em um tamanho maior, né, então ele exigia um pouco mais de água, por isso que foi realizado. É válido ressaltar que essa irrigação ocorreu de forma visual, ou seja, as plantas eram irrigadas da seguinte forma: a gente olhava o potinho e falava, esse aqui tá precisando de mais, então vou colocar um pouquinho mais. A gente via como que estava esse solo ali, para esses potes serem transparentes. Então, no dia 15 de setembro, a gente coletou essas plantas, a gente cortou essa parte aérea bem rentinha ao solo, e depois a gente enleirou elas, juntaram elas, e medimos o comprimento dessa parte aérea de ambos os tratamentos. Como a gente cortou bem rente ao solo, o que sobrou para baixo era sistema radicular. Então, tirou toda essa terra, enquanto a gente tinha só a raiz, a gente foi lá, lavou ela para que realmente tirasse todo esse fragmento de solo. E depois disso, a gente levou para a estufa juntamente com essa parte aérea, cada uma, a parte do sistema radicular em um saquinho específico e a da parte aérea em outro saquinho específico, e levamos para a estufa para que pudesse ficar 72 horas lá. Após essas 72 horas, fomos fazer então essa análise. Então, vamos fazer aqui uma comparação estatística. O comprimento da parte aérea em centímetros, não houve uma diferença significativa entre o sem potássio e o completo. A gente percebe aí que há um desvio padrão muito pequeno entre ambos os tratamentos, e em especial esses dois mencionados anteriormente ficaram bem equivalentes, aí mais ou menos 50 centímetros, né? Já a testemunha, a gente percebe que ela é inferior a ambos, inferior aos demais, né? Porque ela tem aí em média uns 31 centímetros de comprimento. Comparando a massa seca da parte aérea, a gente já observa aqui agora que não são mais equivalentes, né, que há uma diferença significativa entre ambos. A gente usa, então, as letras para sem potássio A, B e C para completa e testemunha, respectivamente, segundo o método de Tuckey, né? Então, há essa diferença entre eles. A gente pode observar, então, que esse potássio está em vantagem, o que deixa a gente um pouco intrigado por isso, né? Porque não era para ser assim, sendo que ele não tem o macronutriente, que é essencial. Se é um nutriente, é essencial, então a planta não deveria ter um desenvolvimento bom sem ele, né? Conforme a literatura traz para nós. Mas se a gente for analisar essas fotos ao lado, a gente percebe, então, realmente que é visível essa quantidade de matéria orgânica, essa diferença entre ambos os tratamentos, onde a primeira imagem é do sem potássio, completo e testemunha, e da mesma forma ocorre nas raízes. Assim como no anterior a gente já começa um desvio padrão maior, né? A gente vê aqui no completo uma inferioridade a gente percebe aqui então no completo uma inferioridade ao sem potássio, né? A gente vê aqui que houve até então uma parte da raiz que foi de 1 e pouco, né? Então, tipo assim, muito pouco em relação ao do sem potássio, que nem houve essa quantidade de 1 grama e pouca, né? Então, isso, como eu disse, nos deixa com questionamentos, né, o porquê que isso aconteceu, e mais uma vez é visível essa quantidade maior do sistema radicular em relação à sua massa seca, como visualizado nas imagens
ao lado que seguem esse mesmo esquema, primeiro sem potássio, meio completo e o último a testemunha. Aqui as tabelas apenas para a gente conseguir visualizá-las, uma ao lado da outra, a gente vendo então que na parte aérea e na massa das raízes, os sem potássio saem vantagem em ambos, e até então que nessa parte das raízes o completo ele fica com equivalente praticamente, né? A gente diz que não tem uma diferença significativa entre o da testemunha, que isso não poderia acontecer de forma alguma, né? Porque ele tem muito mais macros e micros nutrientes, né? Tem uma correção de solo foi realizada. Tratando dessa biomassa, a gente é muito visível essa diferença bem superior do sem potássio, né, quanto ao completo e a testemunha, que a testemunha inferior, que já era de se esperar, porém não que o completo fosse, né, inferior ao nosso sem potássio. Aqui eu trouxe em gráfico para ficar assim melhor também essa visualização, havendo assim diferença significativa entre ambos, né, em relação ao método de Tuckey, por isso que cada um recebe uma letra, né? E aqui eu trouxe as fotos para que a gente pudesse comparar e dar credibilidade e ver que os gráficos são verídicos. Do lado esquerdo está o completo, no meio está o nosso tratamento e do lado direito está a testemunha. Fazendo uma comparação do sem potássio com a testemunha, a gente vê que a diferença é bem discrepante. Testemunha é bem raquítica, desculpa a palavra, né? Mas a gente vê essa diferença. Da mesma forma é observado o completo, a gente com a testemunha, a gente vê essa diferença. Parece que não tão significativa quanto ao nosso tratamento do sem potássio, mas a gente vê também essa diferença, né? É visível. Já se tratando do sem potássio com o completo, né? A gente vê, então, que assim como estava no gráfico do comprimento, eles têm comprimentos equivalentes, o nosso sem potássio está ao lado direito e o completo ao esquerdo. A gente vê, então, que porém que esse sem potássio parece que ele tem um pouco mais de folhas, né? A gente pode observar, então, que realmente essa parte da parte aérea, essa massa seca, assim como foi representado no gráfico, realmente é um pouco maior do que o do completo. Então, essa diferença significativa no tratamento completo, a gente vê primeiramente nessa biomassa total, ele sendo inferior ao sem potássio de 2,113 gramas, o que é totalmente inaceitável isso, né? A parte aérea do R1 de ambos, tanto R1 completo como R1 testemunha, ele chega a ser inferior na parte aérea de 0,069 gramas também, então isso não era para acontecer, e mais assustador ainda na parte do sistema radicular, onde ele é inferior ao testemunha de 0,494. Há algumas hipóteses para que isso tenha ocorrido, né? Às vezes por ter sido um exagero, um excesso, né, de água, havendo assim a lixiviação dos nutrientes, fazendo com que esse solo ficasse em déficit, como eu mencionei lá atrás, a irrigação era feita visual, então pode ter ocorrido isso. Também a menor quantidade de plantas por potinho, isso foi um erro nosso, não ter contado para que a gente pudesse ter certeza, falar, o completo ficou inferior de massa, mas é porque ele tinha menos, então ali daria para fazer essa comparação e estaria ok, mas a gente não fez essa contagem, então possa ser que seja por isso também. Mas também que não foi feita uma correção correta desse solo conforme foi o planejado, né? E por isso que ele saiu em menor quantidade e sendo bem inferior ao sem potássio. E também, às vezes, algum erro de pesagem dessa matéria seca. Não se sabe, não tem como afirmar algo ao certo que ocorreu. Nosso tratamento, nosso experimento, ele vem em contraposição ao experimento de Carneiro 2022 e de Kawabata et al. 2017, os quais trazem que o sem potássio, o milho não houve um bom desenvolvimento, foi bem inferior aos demais, e o que a literatura traz para nós, né, como eu mencionei, é um nutriente, então é realmente a planta não pode atingir o seu desenvolvimento, como se diz, potencial, né? Então conclui-se assim que no que a gente se tem hoje, a superioridade no tratamento sem o potássio, algo inesperado, eu indicaria então a fazer a repetição dos tratamentos de ambos para que a gente pudesse tirar essa dúvida se realmente ocorreu isso. Se ocorreu, a gente tem que analisar essas sementes de milho para ver o que foi. Mas o que eu acho que pode ser um erro, porque nesse mesmo período que a gente estava fazendo esses tratamentos, a gente estava fazendo também na disciplina de fertilizante, o qual eu estou fazendo as duas disciplinas. E eu comparei em relação aos valores do tratamento completo de lá com o nosso, e está totalmente diferente. Lá o completo realmente está expressando o seu potencial de desenvolvimento, enquanto aqui no nosso não. Então, mais uma vez, eu afirmo que às vezes possa ter ocorrido algum erro, por isso a importância da repetição. Essas foram as referências utilizadas
E muito obrigada pela atenção.